assalto, espancamento, sequestro, tortura, assassinato. Tenho certeza que vocês não vão negar que todos esses exemplos são violências. Mas você sabe o que é violência? Você sabe a diferença entre crime e violência? Inclusive, algumas violências podem nem ser classificadas como crime. Outras podem ser aceitas socialmente. Parece uma loucura, né? Meu nome é Camila Figueira e hoje o nosso vídeo é sobre sociologia da violência. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Existem violências que são normalizadas na nossa sociedade, naturalizadas no nosso cotidiano. Nós nos acostumamos com elas. São as chamadas violências institucionalizadas. Vou dar um exemplo para você. Você concorda que privar uma pessoa de comer é uma violência? A fome é uma violência, certo? E o que causa a fome no nosso país? A desigualdade social? A nossa estratificação social, a nossa estrutura de classe, que é resultado da acumulação de riqueza de determinados grupos em detrimento de outros, é sim uma forma de violência para muitos. Por causa dessa estrutura, muitas pessoas não têm um mínimo para sobreviverem com dignidade. E por isso, o abismo social entre ricos e pobres no nosso país é uma forma de violência. Uma violência institucionalizada, naturalizada por nós. Afinal, não é normal morrer de fome, não é normal morrer de frio, não é normal não ter água tratada, ou não deveria ser. Não ser indiferente a isso tudo é questionar, é problematizar, é desnaturalizar a desigualdade como uma forma de violência. Além desses exemplos, sabe-se que a violência institucionalizada também pode ser legalizada pelo Estado. O Holocausto na Alemanha e o sistema escravocrata no Brasil são dois exemplos. Esses dois acontecimentos históricos só foram possíveis porque tiveram leis estatais que regulamentaram essas violências. Ou seja, foram normas da sociedade alemã e da sociedade brasileira. A violência contra os judeus e a violência contra os africanos escravizados não era a exceção, era a regra, eram normas que deveriam ser seguidas. Portanto, é fácil entender aqui a diferença entre crime e violência. O Holocausto na Alemanha e a escravidão no Brasil, na verdade, foram sistemas extremamente violentos, explicitamente violentos com determinados grupos, porém, não eram crimes, eram normas a serem seguidas. Vamos entender então melhor aqui o que é o crime? O crime, ele se relaciona à ideia normativa de ordem social. Toda sociedade produz uma ordem social. Toda sociedade produz normas a serem seguidas. Comportamentos crimináveis são comportamentos passíveis de punição, passíveis de sanção. O crime é o comportamento punido por uma lei. A punição poderá ser a tortura, dependendo da época, dependendo da sociedade. Poderá ser a pena de morte. Poderá ser a reclusão, a perda da liberdade, a prisão. Mas poderá ser também o pagamento de uma multa, prestação de serviços à comunidade, o pagamento de uma cesta básica. Então, os crimes são sempre relacionados a uma ordem prescritiva. E a violência, ela é mais ampla. Como nós vimos, é possível haver violência e não haver crime. Para vocês entenderem isso melhor, eu vou dar um outro exemplo aqui de mudanças que nós estamos percebendo na nossa sociedade, de atos, ações que sempre foram violências, mas que em um determinado momento não eram consideradas crimes, hoje são consideradas crimes e que estão aos poucos sendo questionadas socialmente e aos poucos deixando de ser institucionalizada, naturalizada, normalizada. Estou falando aqui da violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres é um fenômeno complexo e por causa disso
eu vou falar especificamente sobre a violência conjugal contra as mulheres, ou seja, a violência de um marido com a sua esposa ou de um homem com a sua companheira, enfim. Hoje, essa violência é considerada um crime. No entanto, ainda hoje também nós temos a permanência daquela frase: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Essa frase é péssima, porque ela transmite a ideia de que não há problema, de que o Estado, a justiça, a polícia não deve meter a colher porque não há um crime a ser combatido, não há um problema ali de ordem pública, um problema social. Ou seja, é normal um marido bater na sua companheira, bater na sua esposa, e que não cabe a ninguém se envolver na dinâmica do casal. Essa ideia ainda é presente hoje em dia, infelizmente. No entanto, nós já avançamos. Nós temos hoje 2 leis que vão combater essa ideia, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio. Já foi muito pior. Nós tivemos um momento histórico que, além de não termos leis específicas para combater a violência conjugal contra a mulher, nós tínhamos algumas leis que desfavoreciam, na verdade, as mulheres. Você sabia que o assassinato de mulheres poderia nem ser considerado crime caso o marido comprovasse adultério de sua esposa, traição de sua esposa? Ou seja, ele matou por amor. Esse tipo de justificativa era usado em tribunais. O Código Penal de 1940 permitia que os juízes atenuassem ou absolvessem o réu que praticasse os crimes passionais ou de legítima defesa da honra. Esse tipo de crime era indiscutível até 1976. Nesse ano, o assassinato de uma mulher da elite carioca por seu ex-marido gerou repercussões no Brasil inteiro. Tal mulher era Ângela Diniz, morta por Doca Street, que por sua vez foi levada a julgamento, mas absolvido com o argumento de que agira em legítima defesa de sua honra. Em resposta a essa sentença, organizou-se uma das maiores campanhas públicas feministas no Brasil e que posteriormente levou à condenação do assassino em um segundo julgamento. Então vejam, a violência conjugal contra a mulher hoje é um crime, mas nem sempre foi assim. No entanto, ainda hoje nós temos muita permissividade em relação a essa violência e muitas vezes ela é relativizada. Sim, basta a gente ver o número de casos de violência contra a mulher, de violência doméstica, de violência conjugal. A gente pode perceber, né, gente, que mudar a lei é até fácil, comparando com a mudança e a transformação de fato da sociedade. Mudar uma cultura, mudar um pensamento retrógrado, conservador, é muito mais difícil do que mudar a legislação, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo.